Graça e paz, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais uma oportunidade de nós estarmos com mais um momento da leitura da palavra aqui no nosso canal. Já quero convidar você a compartilhar, deixar seu like, a se inscrever no nosso canal. Aleluia, que ao longo desse ano o Senhor desceu esse propósito no nosso coração da leitura da palavra. Amém? Hoje nós estamos aqui para fazer a leitura do dia 4, louvado seja o nome do Senhor, lendo os capítulos 28 e 29 do livro de Jó. E Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 25. Vamos iniciar nossa leitura no capítulo 28 do livro de Jó. Elogio da sabedoria, olhos abertos para tudo o que é preciso. Há minas de onde se tira a prata, há lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam luz para debaixo da terra e eles exploram lugares profundos. E ali na escuridão procura minério, longe das cidades, em lugares por onde ninguém passa. Eles abrem os poços das minas e trabalham na solidão, pendurado e balançando de um lado para o outro. Por cima deles a terra produz trigo e por baixo está toda rasgada e esmigalhada. As suas pedras contêm safiras e no seu pó se encontra ouro. As águias não vê o caminho que desce para as minas, e os falcões também não o conhecem. Os leões e os outros animais feroz nunca descem por esse caminho. Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis nas pedras e com olhos abertos para tudo o que é preciso. Eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que está escondido. O valor da sabedoria. Mas aonde pode ser achada a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não encontram neste mundo. O oceano afirma: aqui não está, e o mar diz: aqui também não. Ela não pode ser encontrada como ouro e nem trocada por prata. Não se compra a sabedoria com o ouro mais puro e nem com pedras preciosas, como a ágata ou safira. Ela vale mais do que o ouro ou o vidro. Não se pode trocá-las por joias de ouro puro. Aleluia, não, do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela, e ela não pode ser comparada com o ouro mais puro. Só Deus sabe onde está a sabedoria. De onde vem então a sabedoria? Em que lugar está inteligência? Nem ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte diz: nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria. Porque a sua vista alcança e os lugares mais distantes do mundo, Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que ele viu a sabedoria e examinou e aprovou. E ele disse aos seres humanos: para serem sábios, é preciso temer o Senhor. Para ter compreensão, é necessário afastar-se do mal. Capítulo 29. Defesa final de Jó. Deus iluminava o meu caminho. E Jó continuou a sua fala e disse: se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias que Deus me protegeria. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho, e como a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias eu estava bem de vida, e a amizade de Deus era a proteção do meu lar.
O Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos viviam ao meu redor. Em casa sempre havia leite à vontade e também azeite tirado das oliveiras, plantada entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal, me assentava entre os juízes. Os moços me via e abriam passagem e os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam e não dizia mais nada. Eu era pai dos pobres. Quem me ouvia falar me dava parabéns. Os que me via falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos, que não tinha quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam. As viúvas se alegravam com o meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade fazia parte de mim. Era como a roupa que eu uso todos os dias. E eu era os olhos para o cego e pés para os aleijados. Era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Todas as pessoas me davam atenção. Eu pensava assim: vou viver uma vida longa e morrer em casa com todo o conforto. Serei como uma árvore de raízes que chega até a água, uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falavam bem de mim. Eu serei sempre vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção e em silêncio escutava os meus conselhos. Quando eu acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de água na areia. Todas as esperavam ansioso, como se esperava a chuva no tempo de calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança e o meu rosto alegre lhe dava coragem. Eu era como um chefe, decidindo o que eles deviam fazer, e eu os dirigia como rei, à frente do exército, e os consolava na hora da aflição. Essa foi a nossa leitura nos capítulos 28 e 29 do livro de Jó. Agora iremos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, do versículo 1 ao versículo 25. Glória a Deus. A primeira viagem missionária de Paulo. Barnabé e Saulo começam o seu trabalho. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simão chamado Necro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam orando, adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Em Chipre, Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Silência e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. Eles tinham João Marcos para ajudá-lo no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta chamado Bajesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo.
No mesmo instante, Elima sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Glória a Deus e aleluia. Em Antioquia, na Pisídia, Paulo e os seus companheiros navegaram na cidade de Pafos até Pergues, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem, indo de Pergue até a cidade de Antioquia, no distrito de Písdia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou, fez o sinal com a mão pedindo silêncio e começou a dizer: Homens de Israel e todos vocês não judeus que temem a Deus, escute. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando morava na terra do Egito e fez dele um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos da terra de Canaã e o povo de Israel se tornou dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhe deu juízes até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele lhe deu Saul, filho de Quias, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, deu, pois, Davi como rei, e disse a respeito dele: Encontrei Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero, que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como o Pai havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que aqueles que deviam se arrepender e ser batizados. Mas quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: Quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escute, ele vem depois de mim, porém eu não mereço a honra de tirar a sandália dos pés dele. E essa foi a nossa leitura do dia 4 de julho. Que o Senhor possa abençoar a sua vida através da palavra dele. Que Deus abençoe.